Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Safetyfy. Hoje com a ilustríssima presença do amigo, advogado e DPO de várias empresas, Renato Santa Rita. Fala Renato, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Prazer Prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Tudo bem, Lucas? Prazer é todo nosso, muito bacana. A gente vai abordar um pouquinho de LGPD, ok? Vamos lá, um tema e super também interessante. O Lucas está aqui, cara. O Lucas quer falar um pouco de compliance também. Você está preparado? Vamos nessa. Então vamos nessa, cara. Conta pra gente, o que é LGPD, Renato? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma legislação que é nacional brasileira, inspirada numa legislação europeia chamada GDPR. E essa legislação tem o objetivo de fazer com que as empresas se conscientizem que os dados são relevantes. Os dados pessoais, nossos dados pessoais, meu nome, meu CPF, todos os meus dados pessoais, são relevantes. E por isso, eles precisam de um cuidado especial. Esse cuidado especial, estou te interrompendo, hein, mas esse papo vai fluir. É tão importante essa proteção de dados porque os dados hoje são o novo petróleo, não é isso? Sim, sem dúvida. Os dados são extremamente relevantes para todas as empresas e relevantes para a gente. Então, eu vejo uma empresa, quando eu vejo uma empresa que tem um cuidado especial com o tratamento dos dados, ela tem uma política, ela informa com transparência como que ele está tratando aquelas informações, eu me sinto muito mais seguro. Então é isso que o titular ele precisa entender. Essa legislação veio para isso, para mostrar que as empresas precisam montar processos específicos, cuidados específicos com esses dados que são tratados, porque esses dados não são das empresas. Esses dados são nossos, que a gente fornece para as empresas cuidarem desses dados para uma finalidade, seja para vender um produto, um serviço ou prestar algum tipo de cuidado, enfim. Você abriu um leque aí de perguntas, cara. Você está preparado? Vamos lá. Primeiro você falou muito de titular de dados, mas a gente lendo a LGPD, né, nós somos colegas, somos advogados, somos DPO também. Quando a gente lê a LGPD, você vê que ela aborda principalmente, que a palavra-chave é essa, né? Privacidade. Perfeito. Né? No mundo hoje, onde você tem câmera para todo lado, tem rede social o tempo inteiro, você precisa de privacidade. Eu acho que é isso que ela vem proteger a privacidade do titular de dados. Aí tocamos nesse cara. O titular de dados. Quem é ele, Renato? Vamos lá. A privacidade é o que eu tenho. É a informação que eu permito que seja fornecida para terceiros. Então, de forma bem sucinta, eu tenho privacidade. O limite da minha privacidade é quando eu exponho meus gostos, as minhas maneiras de pensar. De modo prático, eu vou dar aquele exemplo, né? Você pesquisa no Google sobre tal produto e, como um passe de mágica, o Instagram começa a te oferecer aquilo tudo, não é isso? Isso aí é o cuidado que a gente precisa ter. Quando a gente pesquisa uma informação, essas informações nada mais são do que dados. Dados da sua forma de pensar, do gosto que você quer, do que você gostaria de comprar, do que você, inclusive, até mesmo dos segredos que você tem. Imagina você pesquisando uma informação que você não quer compartilhar com ninguém. Apenas pesquisar na internet. Imagina se essa informação, esse segredo que você tem, ele é vazado. É verdade. Ele pode gerar um mínimo desconforto. No mínimo desconforto e em algumas situações gravíssimas e até morte. Pois é. Renato, se você me dá licença, como que a empresa pode estar fazendo o tratamento do dado das pessoas de forma mais eficaz possível para que não ocorra exatamente isso que você está falando, vazamento de um dado íntimo. Perfeito. Para que a empresa faça o tratamento apenas do dado que eu estou permitindo ela fazer o tratamento. As empresas, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente comentou no início, ela trouxe algumas diretrizes. Uma diretriz, por exemplo, que a LGPD trouxe foi de direitos. Ela fornece direitos aos titulares. Então, por exemplo, alguns dos direitos são o direito de informação, o direito de exclusão das minhas informações pessoais,
caso não haja mais necessidade de manter essas informações, o direito de correção, o direito de anonimização desses dados. Aí a gente explica melhor o que é anonimização. Anonimização nada mais é do que colocar códigos específicos, a empresa colocar códigos específicos, como criptografar aquela criptografar a informação, colocar código específico que você não consiga identificar de cara. Alguns bancos já estão, por exemplo, anonimizando o seu nome na fatura. Você pede um extrato, por exemplo, você vê lá RXXX, N, XXX, Renato. Então, isso é uma forma de anonimização, mascaramento desses dados pessoais, para que no dia que eu quiser imprimir essa fatura, por exemplo, e tiver uma pessoa do meu lado, essa pessoa do meu lado, ela não consiga identificar que essa fatura é minha, se eu não tiver o devido cuidado. Então, de forma muito simples, existem várias formas na LGPD para tratamento adequado desses dados. Um artigo específico da LGPD trata sobre os direitos dos titulares. Os titulares agora têm direitos para serem exercidos junto às empresas, e as empresas precisam estar adequadas para atender corretamente aos titulares, porque é um direito que pode ser levado a juízo, judicializado. Existe um processo judicial que pode ser recebido por um juiz a respeito de uma denúncia de um direito que eu solicitei e não foi cumprido pela empresa. Então, a empresa que não cumpre esse direito, ela corre um risco de ter um processo judicial, pode ter um processo junto ao PROCON, um processo administrativo junto ao PROCON, e também pode ter um processo administrativo junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a chamada ANPD, que veio a partir da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, criou a ANPD. Que é uma autarquia para comandar a proteção de dados. Exatamente. É como se fosse a autarquia para tratar dessas informações, para direcionar as empresas na forma desse tratamento desses dados de criança, adolescentes, idosos. Vamos para o lado prático. Vamos para o lado prático. Tratamento de dados, ou seja, o titular tem o direito hoje, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? A operadora de telefonia X me liga sem parar, ok? Eu posso, então, requisitar a operadora X que primeiro me diga se eu dei o consentimento para utilizar, por exemplo, meu nome e telefone, já que ela me liga e fala meu nome, correto? E se eu não dei esse consentimento, o que acontece com ela? Perfeito. Exemplo muito prático e interessante. Vamos supor, essa operadora de telefonia está te ligando incessantemente. E a primeira medida que você, como titular, poderia fazer, por exemplo, é pedido de informação, que é um dos direitos elencados na LGPD. Então, empresa telefônica, por gentileza, queira me informar quais são os dados que vocês tratam de mim, meus dados, e de onde vocês coletaram essas informações. Porque imagina se é uma empresa que você jamais teve qualquer tipo de relação. Exatamente. E é muito, muito bacana você estar falando isso, porque a LGPD, a gente lidou com grandes casos. Acabei de falar de operadores de telefonia, né? Muitos clientes, milhões de clientes, né? Por aí vai. Mas a LGPD é para todo mundo, né? A LGPD é para toda pessoa jurídica, inclusive para órgãos públicos. Perfeito. Né? Isso. Perfeito. Então, todo mundo, PJ, né, vai ter que estar preparado para se adequar. Porque ele precisa responder, não é só operador de telefone, né? Perfeito. Se por acaso vou dar um exemplo da loja X, né, um comércio, varejo, né, e ela também me ligou, ou ela me mandou um e-mail marketing, ou usou o WhatsApp para anunciar os produtos dela, e aquilo, de certa forma, me causou desconforto. Perfeito. Perfeito? E aí eu também posso requerer dessa pequena loja, por exemplo, de varejo, não posso? Não, sem dúvida. Qualquer empresa, até mesmo pessoa física que trate dados com fins pecuniários.
com fins de obtenção de lucro, ou, por exemplo, um consultório de pessoa física, uma prestação de serviço de pessoa física que tem o objetivo de vender um serviço ou um produto. Serviço X. Então, além dessa pessoa física precisa também adequar, se trata dados pessoais titulares, qualquer empresa, também pessoa jurídica, também precisa se adequar. Seja pequena, grande, gigante ou de qualquer tamanho. Adequar é a palavra-chave aqui nossa, né? Como é que faz adequação? Pois é. Adequar, hoje tem muita gente falando, não, vamos só colocar uma cláusula no seu contrato aqui, tá, que você está adequado. A gente já viu isso, Renato. Você sabe do que eu estou falando, né? Sem dúvida. Não, chega lá, eu já estou adequado. Sem dúvida. Não, amigo, a adequação passa por vários procedimentos. Sem dúvida. Até mesmo porque você adequa a sua empresa para poder responder o titular, que a gente já passou por isso. Perfeito. Tá? Conta pra gente aí, como é que é a adequação? O que precisa para a empresa estar adequada?